Tudo é sensitivo no canto. Nós não podemos pegar a voz, manusear a voz. Então, eu preciso induzi-los a sentir e vocês então sentirem e se convencerem da coisa. Ao meu ver, professor de canto deve ser cantor. Deve cantar. Eu não sou cantora, eu canto. Eu sei como cantar. E por que eu não sou cantora? Porque eu não me dediquei a isso, eu não desenvolvi repertório. Um cantor, ele só vai lecionar no fim da carreira dele como cantor. Um cantor que se preze não dá aulas durante a sua carreira. Por quê? Dar aulas é um desgaste muito grande. E se você é um bom professor, você vai mostrar para o aluno tanto o certo quanto o errado. Porque você cria no aluno parâmetros do que é certo e do que é errado. Então, isso é um desgaste muito grande para a voz. Fora o número de aulas que você vai dar. Então, um cantor, ele leciona no final da carreira dele como cantor para deixar, então, seus discípulos. E o professor de canto, ele deve cantar, porque como não temos como manusear, nós trabalhamos sensações. E eu preciso sentir para poder te ensinar. Então, o professor, ele tem que sentir nele para então poder passar para o aluno. Infelizmente, hoje em dia, a cada esquina a gente tem um professor de canto. Todo mundo sabe ensinar canto. Mas trabalhar com uma voz é uma responsabilidade muito grande, porque você pode danificar a corda vocal do seu aluno, né? Pode criar-se um calo vocal, um nódulo vocal aí, o aluno pode perder a voz. Eu sou pianista correpetidora, na verdade, né? E eu trabalhei com os grandes professores de canto que nós tivemos. E eu me lembro que existiam aulas que eu tocava para esses alunos e o aluno saía rouco da aula. O aluno saía rouco. Além do aluno não aprender nada, ele saía pior do que quando ele entrou, porque ele entrou tendo voz, cantando, mas ao final da aula de 1h, 50 minutos, ele não tinha voz, ele saía rouco. A gente ri, mas é uma coisa muito séria, mas é que é muito irônico, não é? Você foi fazer uma aula de canto e ao invés de você sair cantando melhor, você sai sem voz. Mas é isso que acontece, infelizmente, queridos. Então, lecionar canto é uma responsabilidade muito grande, porque nós podemos sim danificar a voz desse aluno, nós podemos sim fazê-lo com que ele desenvolva um nódulo vocal, um calo vocal. Então, precisamos trabalhar as sensações, você precisa sentir. Para você sentir, eu te induzo a sentir, eu te forço a sentir, até que você vá realmente de fato sentir, porque eu sinto, os alunos que estudam comigo sim, sentem, e a gente tem resultado. Então você vai acabar sentindo também, e aí você se convence dessas sensações. Então vamos lá. Nós temos 4 posições, apenas 4 posições da nossa voz. Nós temos frente, trás, alto e baixo. Nós não temos outras posições. Quando eu disse que a voz nos dá 1001 atalhos para a gente seguir, a gente tem 1001 atalhos para poder deturpar a nossa voz. Nossa forma de falar, nossa forma de cantar. Existem atalhos que a gente acaba se enganando com a cor da nossa voz, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente canta. Mas as posições da voz são apenas 4, e a gente tomando consciência disso, nós começamos a comandar essa voz, e aí ela não vai por esses atalhos, porque ela fica direcionada. Temos frente, trás, alto e baixo. Percebam que eu estou te ensinando técnica vocal sem cantar. Nós não estamos cantando, porque é fato que nós precisamos corrigir na fala. Se você tiver uma fala correta, consequentemente o seu canto vai ser correto. Então vamos trabalhar na fala, que é uma coisa muito mais racional, é uma coisa muito mais natural, porque todo mundo fala, poucos cantam, mas todos falam, falar todo mundo fala. E é uma coisa de consciência, de sensação que todo ser humano tem. Então, vamos corrigir nossa fala e então levamos essa fala para o canto.
Então, se nós falarmos a vogal I, onde você sente que está a vogal I? O I está na frente, I. E o I está em cima da língua, baixo, I. Se nós falarmos a vogal A, o A já não está na frente, o A está atrás. Ia. O A é atrás e o I na frente. Ai. Então, nós já temos duas posições. E essas posições, elas se combinam entre si. Nós já temos a frente no I e atrás no A. Só que nós estamos sentindo que tanto o I quanto o A estão em cima da língua. Então, nós estamos nessa posição baixa. Então, das 4 posições que existem, que é frente, trás, alto e baixo, elas se combinam entre si. Nós temos frente baixa, que é o I, e nós temos atrás baixa, que é o A. Então, tanto o I quanto o A estão em cima da língua, na posição baixa, o I para frente e o A para trás. Ai. Aí nós temos a posição alta, que é no palato, na frente, com a vogal E. Percebam que o ele bate no palato na frente. O O já puxa para trás. O é. São as duas posições altas. E na frente e o O atrás. Então, essas são as 4 posições da nossa voz e nós comandamos de acordo com a região do som que cantamos. Grave, média, passagem e aguda. Tudo isso na sensação. Tudo isso na consciência. Sermos conscientes de sentirmos essas 4 posições e então comandarmos essas 4 posições.